E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo daqui, as nossas entrevistas com ex-jogadores do Grêmio e do Inter, que é a nossa segunda temporada. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara que jogou no Inter, começou a carreira no Inter, recentemente foi campeão da inédita Copinha pelo Santa Cruz. Está lá no Paraguai, mas está conversando com a gente para bater um papo e relembrar essa trajetória dele, que é o Fabiano. Tudo certo, Fabiano? Tudo certo, prazerzão, tá falando contigo aí. Estamos aqui à distância, nas terras paraguaias. Cara, eu queria começar te perguntando de onde é que veio o Paraguai, assim, cara? Por que tá do Paraguai nesse momento? Cara, a minha história é a seguinte, eu fui jogar no Peru, né, a Copa Sul-Americana, pelo Sport Huancayo do Peru, e lá tinha um técnico paraguaio, Cristóvão Cubilha. E aí passou um tempo, eu tava no Brasil jogando já, né, tinha retornado do Peru, e aí acabei recebendo o convite dele para jogar no futebol paraguaio, e acabei topando o desafio. Na época tava só os estaduais aí, calendário difícil, como sempre aí no Brasil, né, sempre difícil os calendários aí. E acabei topando e acabei ficando pelo país, cara. Acabei jogando em 5 equipes aqui. Acabei tendo um filho aqui, né? Onde vivo com ele, né? E bom, aí criei raiz no país, cara. Agora muito mais, que é meu único filho, né? Então a gente tem que estar perto e procurar sempre dar toda a assistência que ele precisar. Cara, tu é um cara que começou, fez tua base no Inter, começa no time do Inter no início dos anos 2000, ali fim dos anos 90, num período de vacas magras pro Inter. Para quem é gaúcho aqui sabe que tem a gangorra, quando o time tá bem, o outro tá mal, apesar que tu pegou a transição, né, que tu pegou a gangorra do Grêmio descendo, né, do Inter subindo. Cara, eu conversei com o João Gabriel, que jogou contigo, com outros caras que jogaram ali, todos eles falam da importância do Tafarel como uma figura para essa gurizada que surgiu no Inter. Queria te perguntar isso também, cara. Qual a importância que tinha o Tafarel para quem é goleiro daquela geração que vem depois da dele, como é o teu caso? Cara, eu sou lá de São Borja, né? Da fronteira aí do sul aí. E curiosamente, antes de me transferir pro Colorado, eu fui com 14 anos, comecei a base, eu era gremista, né? Mas aquela coisa interior, guri, né? A família toda gremista, o cara vai na onda. E acabei tendo a oportunidade de ir pro Inter, então a gente acaba tendo um amor, uma paixão pelo clube, né? Foram anos aí de 97 a 2004 no Colorado. E assim, cara, eu me criei, e até hoje é uma referência minha, o Tafarel, eu me criei desde que eu cheguei no Internacional em 97, tendo ele como base, né? Tinha o preparador, tinha o André na época, o Dorin, também um cara que é uma referência para mim, um baita cara. O João Gabriel estava nos juniores, né? Tava subindo para os juniores e já treinando profissional. Então me criei. Ele foi uma base muito importante para mim, né? Uma referência, e até hoje cara. Eu tenho um cara como extrema referência minha, agora treinador de goleiro da seleção brasileira, né? E a escola do Colorado sempre se baseia muito nisso, né? Então eu fico muito feliz também de ter acompanhado os passos dele. Tenho vagas lembranças daquela Copa de 94, né? Que foi muito emocionante. Então, tudo reforçou, né? Pra gente ter ele como uma grande referência nossa. Cara, e tu é um cara que disse mesmo, que fez toda a base no Inter ali, e tu sobe pro time principal do Inter e no momento não tão bom do Inter. O Inter não vinha numa boa fase naquela época ali. Cara, como é que é o psicológico de um guri que nem tu, que veio de São Borja, veio do interior para fazer base do futebol, e tem a oportunidade de subir para um time do tamanho do Inter, mas no momento que o Inter tá, como é que tu encontra o Inter quando tu sobe? Como é que tá na tua cabeça naquele momento? Cara, eu assim, na base do Internacional, sempre fui também uma referência pros meninos ali da base, porque eu na época, com 15 anos, eu tive a minha primeira convocação para a seleção brasileira, né? De base, né? Eu fiquei de 99 ali a 2003, sendo convocado para a seleção, sub-17, sub-20. Então, a gente também, na base do Internacional, se trabalha muito. O Daniel Pavão, o Rogério Maia, que hoje estão, um tá no Atlético Mineiro e um é do principal internacional, eram meus treinadores de goleiro. Então, sempre foi uma base muito forte para ter um psicológico muito bom, né? Então, eu também estava preparado no sentido psicológico, já tinha ganho títulos na base, estava na seleção brasileira. Só que eu me encontrei num momento do profissional muito delicado, onde o Internacional buscava um substituto ainda para o André, né, que tinha saído para o Cruzeiro, se eu não me engano. Tava o João Gabriel lesionado na época, tava o Fernando Wellington, tinha, se eu não me engano, o Luiz Miller, e contrataram o Renato, aquele que vinha do Corinthians, né? Como uma solução para o gol do Internacional. De repente, as atuações dele não foram convincentes. O Internacional rapidamente queria um outro goleiro. Aí o João Gabriel, que assumiu como titular, se lesionou e caiu no meu colo a oportunidade, né? Na época, eu o Vortman, o técnico. Eu, com 19 anos, estava no momento
familiar também um pouco complicado, sabe? Tava um momento de transição, de subir para o júnior profissional, buscando apartamento, cheio de coisa na cabeça, e de repente me vem a oportunidade. Claro que a gente tem que ter uma mente forte, tem que saber dividir dividir o extra-campo com o que acontece no nosso trabalho, né? E o Internacional não vinha com uma grande equipe, né? Nós não tínhamos uma grande equipe. Mas eu tentei fazer o meu melhor e foi aquele jogo contra o Paraná Clube, lá no Pinheirão, lá em Curitiba, a Copa Suminas, né? Onde se criou uma expectativa muito grande em cima de mim, porque me tinham aí como um futuro Tafarel, de repente, no clube, né? Era uma promessa da base. E se criou uma expectativa muito grande, né? E vinha chegando o Klemer no clube, se cogitava o nome do Klemer no clube. Então, eu tentei encarar da melhor forma possível, só que infelizmente aquele jogo nós perdemos, né? O Paraná sempre era uma toca no Internacional. Acabamos perdendo e eu tive uma certa atuação contestável, porque eu tomei um gol no meu canto de falta, do Ageu, que batia muito bem, que depois foi pro Juventude, zagueiro, que era ídolo no Paraná Clube. Depois tomei um gol de cabeça um goleador lá, acho que era o Flávio, se não me engano, do Paraná Clube. Um gol que de repente podia fazer um milagrezinho, então se criou aquela coisa assim, é novo ainda, precisa de experiência, né? Depois com a chegada do Klemer, que era um cara vindo do Flamengo, que vinha em baixa também, né? Que ele tinha perdido a posição pro Júlio César. E, bom, ficou isso aí, cara. E eu acabei tendo mais algumas convocações para a seleção brasileira, não tive muitas oportunidades profissional. E coisas da juventude da gente, de dar uns passos errados na vida, acabei tendo que rescindir meu contrato internacional, até por uma forçada minha, porque eu tinha mais 5 anos de contrato, né, internacional. E acabei por certos conselhos errados, certa falta de estrutura também, extra-campo, acabei me prejudicando. Então, coloco a culpa em ninguém, né? Coloco realmente na minha falta de maturidade e, de repente, de visão que eu tinha do futebol, né? Mas, cara, tu não... Me corrija se eu estiver errado, né? Tu não tem impressão que tem vezes que falta paciência ou confiança? Porque, por exemplo, vamos dar o Grêmio. O Grêmio cai para a Série B, roda, goleiro. Quando dá chance pro Galato, o Galato tem a sequência e assume. Depois, em vez de dar chance pro Groy, não. Contrata, e vem o Inter a mesma coisa. Pô, contratou o Klemer. Depois, o Klemer fez a sequência dele. Surge o Alisson e o Muriel, que são 2 baita goleiros. Quando ele sai, o Inter não confia. Tem o Kehler e o Daniel, por exemplo, aí. Todo mundo diz que os caras jogam muita bola e os caras nunca têm chance no time titular. Por que tu acha que com goleiro tem que ser um mais experiente? Por que não dão tanta chance pra gurizada? Ou é impressão minha? Não, existe essa pressão, todo time grande, né? Por exemplo, o Santos, eu vejo que o Santos está dando uma grande oportunidade para os meninos lá no gol, né? Tava o João Paulo, agora assumiu esse outro menino aí que jogou contra o Boca Juniors, e eles confiam, deixa os moleques jogar. O Santos tem essa tradição, né? De repente encarar e deixar os meninos jogar. O Internacional, o Grêmio tem um pouco dessa dificuldade de dar essa sequência, de dar essa confiança para os meninos da base, que realmente são preparados, tem grandes profissionais trabalhando ali. Só que também eu vejo que o futebol é muito negócio, é muito interesse, é muita coisa por trás. E aí, de repente, pesa essa questão aí extra, né? Para dar uma oportunidade, uma sequência para os meninos que com certeza estão prontos. Porque hoje em dia não tem o goleiro ruim, né? Existe o cara que tem ali, vem com uma base, o cara se prepara, sequência, confiança e dá aquela liga de o time tá encaixadinho, né? De o time conseguir dar uma boa sequência de vitórias para o cara ganhar confiança. Porque senão torra o cara, né? Mas eu vejo uma grande dificuldade, eu acho que deveria dar mais oportunidade para os mais novos aí. Quando tu tava naquele time do Inter, tinha uma gurizada subindo junto contigo, o próprio João Gabriel, que sobe antes um pouco, o Clayton, o Chiquinho sobe depois, tem toda a geração Nilmar, Nel Carvalho sobe depois. Acredito que vocês tudo deviam conviver junto, assim. E muitos desses caras eu já conversei, todos eles contaram histórias de bastidor, assim. Eu queria saber se tem alguma história que tu possa contar, que não vá derrubar os guri, que já tenha caducado, que seja um solteiro na época. Se tem algum caos daquela época ali de juventude do Inter, dessa geração que subiu contigo. Cara, eu naquela época que a gente teve aquele time, tava subindo ali o Leandrão, tava subindo o Daniel Carvalho, que eu subi com ele, né? Eu sou da mesma idade dele, 83. Tava ali o Diogo Rincon, o Fábio Pinto, que era uma grande promessa também no clube, porque tinha sido eleito o melhor jogador do mundo pela Seleção Brasileira Sub-17, onde tinha o Ronaldinho na equipe, né? Então, nós tínhamos essas figuras subindo, né? Tinha Maicon Librelato, falecido Maicon, né? Tinha uma turma aí, o Ronaldo, zagueiro, que tinha feito dupla com o Lúcio na zaga, que o Lúcio já tinha saído, são mais velhos que eu, mas como eu sou mais novo e eu sempre estava 2, 3 categorias acima de mim jogando, tinha uma gurizada boa ali.
Cara, história assim, que comprometa muito, não, sempre tem muito da base, assim, que eu tive mais tempo ali, né, cara? E eu era um cara também meio reservado, não sei se eu tinha essa mentalidade por ser goleiro, não me permitia estar no meio do bolo, mas nós tínhamos uma turma bem polêmica ali, né, de caos de concentração, que era eu, o Leandrão, essa turma. Hoje o Leandrão é técnico, né, assumiu o Boa Vista, de dar aqueles sufocos da concentração, né, de tomar punição, de o Leandrão queimar o pé do moleque lá dormindo com ferro quente para ver se acordava, e no fim queimou muito, foi feio, o moleque teve que ir para o hospital, ele foi multado. A gente tinha uma turminha pesada ali, né? Alguns sofreram com nós na concentração ali. E depois um caso no profissional, cara, que é ruim às vezes, cara, falar um pouco da intimidade, né, cara? Eu, quando comecei a subir ali, comecei no banco ali, que às vezes eu treinava, vou ficar no banco do João Gabriel, vou ficar no banco do Klemer, tinha aquele Horácio Amélio, zagueiro, né? Aquele Horácio América que vinha do River, se eu não me engano, né? Que era zagueiro do Inter. Pô, o gringo fumava pra caramba, o gringo, né? Gostava de uma... É uma cultura meio da Europa, Argentina, tem isso aí, né? No Paraguai, que também tem um monte de cara que gosta de dar uma fumada, e ninguém queria ficar com um gringo no quarto, cara. E era o Cássio, lateral esquerdo, na época, que dividia quarto com ele. Falou, porra, gringo, eu não vou ficar com esse gringo, não. E botaram eu, que era moleque, pra ficar com o gringo lá, porque fumava pra caramba. E eu tinha que aguentar quietinho, né? São umas histórias assim que tem no futebol caraguá, nos bastidores aí, mas existe muito, né? E, cara, tu falou ali que tu pressionou tua saída do Inter, rescindiu o contrato, assim. Hoje, olhando para trás, é uma coisa que te arrepende ou tu acha que deveria ter sido feito aquilo naquela época mesmo? Cara, eu vejo que a vida tudo acontece porque tem que acontecer, né? Não dá para dizer que, se fosse, são tudo hipóteses que a gente não sabe também o que aconteceria se eu tivesse continuado. Eu lido as coisas da minha vida hoje muito com experiência, né? Claro que a gente tem não vou dizer arrependimento, mas a gente pensa que poderia ter feito diferente em algumas situações. Eu, por exemplo, eu saí do Internacional, eu tinha sido campeão na Malásia com a seleção brasileira, sub-20, em 2003, isso, onde tinha no elenco lá Daniel Alves, Wagner Love, Dagoberto, o próprio Daniel Carvalho. Era eu e o Fernando Henrique, os goleiros, que o Fernando Henrique, se não me engano, está no Brasiliense. Era uma safra boa da seleção brasileira ali, né? E eu cheguei campeão com a seleção e depois eu não soube tomar bem uma posição, de repente era da direção de me emprestar, sempre assim, né? Você emprestar os mais jovens para jogar, para ganhar uma experiência. E eu não era tão cercado com pessoas do futebol ali, e acabei escutando besteira, capaz, porque tu vai ser emprestado, tu, sabe? Eu escutava as pessoas erradas e acabei me precipitando na minha não aceitar essa situação de ser emprestado, ou de ficar de terceiro ou quarto goleiro, e acabei forçando uma saída minha. Acabei forçando uma saída precoce até no Internacional, porque eu poderia ter mantido o vínculo, ter rodado por alguns times do interior, ganhar experiência, ou ido para São Paulo. Na época, até o Inter fez uma parceria com o Noroeste de Bauru, onde foi 13, 14 jogadores emprestados para lá, para jogar a 3 do Paulistão, onde o Guto Ferreira foi seu técnico naquela época. Eu tive bons professores na base, né, que era o Lisca, o Mano Menezes, o Guto, e eu acabei me precipitando nessa minha saída, cara. Hoje eu tenho um sentimento de que poderia ter encaminhado de forma diferente, mas aconteceu, serve como experiência, o tempo não volta atrás, e tem que encarar isso para tentar, de repente, passar alguns dias para os mais jovens, né? Não ter essa pressa, não ter essa vaidade só porque está no time grande, não querer se emprestar para time pequeno, e fazer essa transição, porque o futebol ele é muito dinâmico, né, cara? Ele dá muitas voltas aí. E tu é um cara que tu disse, jogou todas as seleções de base, ganhou título na seleção de base. Como é que é o sentimento de vestir a camisa da seleção brasileira e essas tuas experiências por lá? Chegou em algum momento te render proposta para quando tu ainda estava no Inter para jogar no centro do país, São Paulo, Rio? Isso surgiu em algum momento, mas principalmente, como é que é jogar na seleção brasileira? Cara, eu guardo com muita gratidão essas experiências que eu tive na seleção brasileira, né? Porque eu sou um cara que foi um milagre na minha vida ter saído lá de São Borja. Isso eu tô te falando em 97, eu não tinha celular, a gente se comunicava por carta, tinha que ligar de orelhão para a família. Eu que vim de uma família humilde, né? De repente, quem tivesse dinheiro podia ter o privilégio de ter um celular. Eu me considero um cara que foi um milagre eu ter saído da minha cidade, de ter conquistado esse espaço internacional e depois rapidamente ter chegado à seleção brasileira,
para mim é um sentimento de gratidão e era muito emocionante, né, cara? Cada convocação para mim era aquele sentimento de alegria pura, tinha comemoração, ia com a turma para pizzaria, porque ganhava uma diariazinha na época lá, né? Ganhava uma diária da seleção, ganhava aqueles materiais da Nike e tudo mais. Então era o cara moleque, né? O cara tudo era muito emocionante. Até nem sei como é o sentimento hoje, que é tudo muito fácil, né? Empresário, a molecada ganha bem. Não sei se dão realmente esses valores que eu tinha antes, né? Que era só de fato de você ter sido convocado era uma alegria imensa e super valorizava isso, né, cara? Então eu sigo assim que levo para minha vida como gratidão, uma grande experiência e claro, são coisas que a gente guarda para a vida inteira, né? São as fotos, são as recordações, são as amizades. E nesse meio tempo, respondendo a tua pergunta de propostas, cara, na época a seleção brasileira era pelo Carlos César, o técnico, né? E tudo era do Rio, o pessoal da CBF. Um era do Flamengo, outro era do Vasco, outro era do Fluminense. Era aquela turma do Rio que faziam parte da categoria de base da seleção. Hoje varia muito, né? Hoje tem mais variedade nesse sentido de comissão técnica aí. Na época eu cheguei a receber um convite do Vasco, que o meu treinador de goleiro era o Acácio, que foi goleiro do Vasco durante mais de 10 anos, se não me engano. E como para eles era mais fácil ter os goleiros da seleção brasileira e tá cuidando de perto, assim, para um futuro, de repente, da seleção, né? Cheguei, ter um convite para o Vasco, de ter. Mas só que na minha cabeça, cara, o Inter era o máximo. Para mim, eu nunca tinha pensado em ser internacional. Meu sonho era ter jogado Brasileirão, Libertadores, Gauchão, tudo pelo Colorado. Nunca me imaginava sair, né? A gente tem esse sonho, né, de menino, até por ser do Sul. Mas recebi, cara, uma sondagem ali, uma pequena sondagem na época do São Paulo, né, para a base do São Paulo, do Vasco, até aí, não tive mais depois, porque eu também não dava muita entrada, né, e também não tinha um mundo de empresários que você tem hoje. Na minha época aí, quem estava começando era Sandro Becker, tinha o Machado, que era forte, o Mar Veloz, que até, os dois são muito fortes hoje, né, não tinha essa variedade de empresários, né, mas recebi alguma sondagem, sim. E, cara, tu estava naquele elenco de 2002 ali, que o Inter escapa do rebaixamento contra o Paysandu ali naquele ano, e eu conversei com o Chiquinho até que estava naquele time, e ele falava do ambiente em Porto Alegre e do medo que ele tinha por ele ser uma cria do Inter, caso o Inter não conseguisse escapar naquele jogo, de como ele ficaria marcado como um jogador daquela geração. Pra ti, que também era daquela geração que cria do Inter, que estava vivendo aquilo, como é que era para vocês, assim, existia pressão de torcida, a pressão era mais interna de vocês, em vocês mesmos, como é que é passar por um momento, muitas vezes passa por vários momentos de glórias, como era a seleção e a tua trajetória nas bases, mas também o futebol tem esses momentos mais tensos, assim, como é que é passar por um momento desses, tu que é um cara que é cria daquele time? Cara, eu tive duas experiências aí, né? Que desde muito novo eu subia para o profissional para fazer parte do elenco para treinar, né? Desde os meus 15 anos. Né? Eu me lembro até que o Cassiá, que é da minha cidade, agora faz parte da política aí, né? Me subia com 15 anos para treinar profissional do Internacional. Onde o treinador de goleiro era o Marquinhos, que hoje atualmente está no São Paulo, né? No time de São Paulo, no Brasileirão. Eu tive essa experiência em 99, quando o Leão assumiu como técnico e o Dunga fez aquele gol histórico lá contra o Palmeiras, que o Palmeiras era uma máquina. E eu estava no elenco ali que eu treinava, era um menino novo, mas eu sempre estava treinando, participava muito daquele grupo ali, né? Então eu tive essa experiência em 99 e depois já diretamente, já estando no elenco em 2002, né? Você comentou aí, que foi contra o Paysandu fora. Foi lá, né? Lá em Belém esse jogo. Eu lembro que o Chiquinho, não sei se deu um passe ou fez um gol, alguma coisa assim, né? Mas eu lembro com muita emoção. Não cheguei a viajar para aquele jogo, né? Mas as pressões, o clima, tanto de imprensa, tanto de torcida, era muito grande, né? E tem aquela época que o pessoal fazia as promessas para andar de joelhos, né? Para o Inter não cair, né? Mas sem dúvida a gente subindo, tendo essa transição de juniores para profissional, a pressão se sente muito grande, né? E a gente sentiu isso na pele. Eu senti 2 vezes essa experiência de estar no elenco ali e saber como era tenso você entrar no Beira-Rio, como você era tenso andar na rua. Eu lembro que eu fiquei no banco num Grenal aí, que nós perdemos, e eu levei meu falecido pai para assistir comigo. E era aquela época do Portão 8, né, no Beira-Rio. E eu lembro que nós perdemos o Grenal e eu fui chamar meu pai, ele que estava na
torcida estava na arquibancada, eu fui chamar ele para entrar no vestiário com a gente, porque a pressão era muito grande, e eu lembro que a gente recebeu uma garrafada, uma pedrada, e quase acertou no meu pai. E bateu assim naquela grade do portão 8 e resbalou para tudo que é lado, e eu entra, pai. Meu pai não entendia nada, né? O cara é um senhor lá do interior, lá de São Borja, não sabia o que era aquilo. Então a gente, desde novo, participando daquela pressão ali, com certeza, não é fácil. Você tem que ter boa cabeça, e eu imagino quem está jogando, né? Como é sofrimento e quanto tem pressão para não rebaixar um time grande, né? Você falou do Grenal agora. O Grenal, desde a base, ele já é um jogo diferente, mesmo nas categorias de base? Ah, com certeza, com certeza. Eu joguei meu primeiro Grenal com 14 anos, né? Era seleção 83, uma antes do infantil, e o bicho já pegava, cara. Joguei lá no campo do Tamoio, lá em Viamão, lembro até hoje. Era uma Copa Melita, naquela época, né? Eu tô te falando de muitos anos atrás. E já era uma pressão, era um jogo diferente, era um ambiente já de final. E eu cresci com isso aí, cara. Eu tive a felicidade de ter ganho muito mais Grenais do que ter perdido, porque a minha safra foi muito boa internacional. Acho que ganhei uns 7, 8 títulos na base aí de gauchão, e muitos foi em cima do Grêmio. E, bah, era emocionante, cara. É aquele friozinho na barriga, aquela emoção, e chega no profissional. Que nem eu te falo, que a gente que é mais velho, assim, tem um sentimento, de repente, diferente do que é de hoje, né? Que a gente fala de gerações, né? Que hoje parece que as coisas são mais fáceis, né? É mais negócio, é mais empresário metido no meio, é mais oportunidade para os mais jovens, que antigamente você tinha que ser bom de bola para você estar no profissional, né? Não era fácil nem você treinar no profissional. Hoje em dia você treina um pouquinho, tem uma certa qualidade, uma batida, uma velocidade, uma força, e tá no profissional, né? E tá aí jogando. E, cara, depois do Inter ali, tu roda a tua carreira, tu passa por diversos times da tua carreira, Juventude, Noroeste, vai jogar na Alagoas, Paraná, Santa Catarina, joga no Peru, joga no Paraguai. Cara, e joga vários campeonatos gaúchos aqui por times do Rio Grande do Sul também. Muitas vezes as pessoas, como tu mesmo disse agora, surge um guri e tem o vislumbre do que o futebol é tudo lindo, que é uma carreira que tu vai ficar rico e que é tudo muito fácil. E, cara, acredito que tenha passado muito perrengue na tua carreira depois ali do Inter ali, quando tu vai embora e vai tentar novos ares. Cara, como é que é viver do futebol no Brasil, principalmente em alguns campeonatos que tu jogou, em alguns times que tu jogou, que o calendário termina quando termina o estadual? Cara, eu depois do Internacional realmente caiu a minha ficha de como é difícil você estar fora de um time grande, né? Mesmo o Inter naquela época de vacas magras, é um time grande, nós tínhamos todas as condições do mundo ali de trabalho, né? Eu tive a oportunidade de ir para o Juventude, com o professor Ivo Wortmann também, ainda era um nível muito bom, que era a Série A do Brasileiro, e no elenco tínhamos grandes jogadores, né? No entanto que a minha zaga era Naldo, Thiago Silva e Índio. Imagina a baita zaga que nós tínhamos, né? Então nós tínhamos um grande elenco e fizemos uma grande campanha, até vencendo o Internacional aí no Beira-Rio com o Juventude. Após a minha saída do Juventude, eu comecei realmente a ver a realidade do futebol e como ela é difícil. Após o Juventude, eu fui cair lá no Mojimirim, em São Paulo, primeira divisão do Campeonato Paulista. Até então, maravilha, né? Mas você está num time pequeno jogando no Campeonato Paulista e o salário já não é um grande salário. Tive a felicidade de fazer uma grande campanha, onde foi emprestado uns 10 jogadores, mesclado entre ex-Inter e Grêmio, que o Jorge Machado montou o time lá com o Celso de Barros. O João Gabriel foi comigo, foi o último clube dele, né? Que fez uma baita campanha lá e depois encerrou a carreira. A gente teve a felicidade de fazer uma baita campanha e ter vendido alguns jogadores, o Diguinho nos volantes, que depois foi Botafogo, Fluminense, Vasco. Tínhamos ali Fábio Braz na zaga, tinha um grande elenco. Mas acabou muito rápido. Acabou com 3, 4 meses, o Paulistão acabou e eu fiquei totalmente sem clube, sem chão, sem saber o que fazer. Era um menino novo ainda, não tinha um empresário para ajudar, não tinha uma estrutura psicológica boa para assimilar uma saída de um grande time, né? E aí comecei a rodar, cara. Dali eu fui lá para Maceió, depois voltei para o 15 de Jaú, depois assinei um contrato com o Atlético Mineiro 2 anos, abandonei o clube. Era meio aleatório o negócio, sabe? E eu fui firmar um pouquinho depois, passei pelo Brusque, que ontem teve acesso à Série B do Brasileiro, que era um clube bem bom de jogar, gosto do Brusque. E acabei rodando muito, cara. E me pegando mal financeiramente, me pegando mal de trajetória de clube, de sequência de jogos.
E aí consegui uma sobrevida, cara, no Paraná Clube. No Paraná Clube, jogando, cheguei na Série A do Brasileiro, aí não tivemos a queda naquele ano junto com Corinthians, Juventude e América de Natal. E segui na Série B, mas daí jogamos aquela Copa do Brasil, naquele jogo histórico, que o Internacional ganhou de 5-1 da gente aí. Nós vencemos 2-0 na Vila Capanema e perdemos de 5-1 no Beira-Rio, onde o Wagner Tardelli expulsou 2 atletas nossos e tal. Mas, assim, foi jogos marcantes, né? Onde eu pude reencontrar o Internacional. Mas, olha, não é fácil, cara. Você rodar por time sem calendário, alguns problemas de salário atrasado, falta de alimentação, é muita coisa, cara. Mas me mantenho grato ainda pela minha carreira, por mais ter passado dificuldade, consegui ainda. Tu vê meus últimos anos aí, né, pela Avenida, hein? Joguei 2 gauchão, jogamos aquela Copa do Brasil contra o Corinthians, que é jogo histórico. Enfrentei o Internacional outras vezes, peguei um pênalti no ano retrasado, 2019. E o cara vai indo, vai levando, porque gosta do futebol, gosta do esporte. E mesmo não sendo em alto nível, a gente conseguiu essa campanha e título histórico pelo Santa Cruz agora, né? Recentemente, faz um mês atrás. Pois é, tu falou do Avenida e falou do Santa Cruz. Nem um mês, né? Faz pouquinho tempo. Falou do Avenida e falou do Santa Cruz. Hoje em dia, muito se discute, pelo menos os times grandes têm o interesse de termina o estadual já não dá mais, atrapalha o calendário. Tu que é um cara que jogou, que viu a realidade do Inter no estadual e já viu a realidade do Avenida, por exemplo, no estadual. Qual a importância que o estadual ainda tem para esses times do interior do estado? Cara, o estadual é o pulmão dos caras, né? Porque não tem outra competição. Ali você pode ter vaga para a Série D, ali você pode ter vaga para a Copa do Brasil, e é a competição do primeiro semestre. E agora, com esse ano de pandemia que passou aí, cara, olha, aposentou muito jogador, quebrou muito clube que trabalhava no limite, endividou muitos clubes que já tinham dívidas, né? Acabou endividando muito mais. Cara, o estadual ele tem que ter, né? O cara que tá num time grande, o cara que é rico, o cara que tá lá num nível grande, para ele tanto faz estadual, né? Mas para nós que somos aí os operários, entre aspas, da bola, se não tiver estadual, nós vamos fazer o quê, cara? Nós vamos trabalhar aonde? Então, quer dizer que muitos que hoje criticam os estaduais, que estão em time grande, passaram perrengue por time pequeno, né? Passaram sacrifício para chegar no time grande. Então, até sinto um pouco de ingratidão dos caras quando eles falam que quer acabar com os estaduais. Mas, cara, se não for dali, você vai fazer o quê, né? Ali você tem a oportunidade de se empregar, de mostrar trabalho, de buscar o sustento para tua família. E eu acho que deveria melhorar, né? Até o nosso calendário, né? De repente, agora estamos fazendo muitos estudos aí após pandemia para ver se melhora a situação, porque, olha, até agora essa situação é muito crítica, cara. Estamos ainda sem calendário, sofrendo com muita coisa, né? E muita gente encerrando carreira, tendo que buscar outras profissões para poder manter sua família. Pois é, e tu falou agora do Santa Cruz, né? Que tu teve o prazer de vencer a Copa inédita, que até virou notícia pelo torcedor que estava no estádio da Arena e hoje é o presidente do time e toda a história por trás. Cara, como é que é? Tu conquistou título pela base do Inter, conquistou título pela seleção brasileira. Como é que é conquistar um título num time como o Santa Cruz, onde é um time menor, mas daqui a pouco uma torcida tão fanática quanto, e era um título inédito para o Santa Cruz, assim, como é que é vencer? Como é que é uma festa de vitória num título desses? Cara, todo título é importante, né? Seja no colégio, seja no bairro, título é título onde for, né? A emoção é de você vencer, e você ser um vencedor na vida vai ser sempre maravilhosa. Eu tive a alegria de conquistar um título inédito em 2018 pela Avenida, que é o rival do Santa Cruz, a própria Copinha em 2018, né? E levar o time à Série D do Brasileiro, a Copa do Brasil, e agora tive o privilégio também de conquistar um título inédito para o Santa Cruz, que é um clube de 107 anos, primeiro título na história do clube, eu conquistar novamente uma Copinha 2 anos depois que eu ter conquistado o outro, né? Cara, a emoção é única, a gente sabe que ainda mais quando é inédito e colocar o time numa Copa do Brasil pela primeira vez na história, é um fator que me orgulha muito, me deu, na verdade, um ânimo de seguir jogando, porque pela pandemia eu pensei em parar de jogar bola, passei muita dificuldade, tanto física como em outras áreas da minha vida, né, psicológica e tal, né, termos de motivação. Cara, isso me deu um ânimo, me deu um plus para minha carreira, que eu sei que ainda tenho condições de seguir jogando, seguir fazendo o que eu gosto, que é jogar futebol, e manter a minha família e me sustentar com
com ganho do futebol sem ter que procurar outra profissão, né? E o teu plano para o futuro agora? A gente sabe que os estaduais vão começar daqui a pouco, tem campeonatos em outros lugares também. O que tu já está pensando em 2021? Como é que vai ser a tua carreira para esse ano? Então, agora que a gente fica um pouco longe, tá em outro país, né? A gente se sente meio fora da caixinha do futebol, porque aqui ninguém me conhece, ninguém sabe, eu sou, né, ando aí pela rua, o cara nem sabe que joga, pensa que ela nem joga bola, né? O título do Santa Cruz foi bastante recente, foi agora dia 23 de dezembro, né? Acho que não faz nem um mês, faz 2 semanas aí que aconteceu tudo isso aí. E o que me deixa chateado é não ter ainda um calendário, né? Algo que seja concreto ainda tanto para o Santa Cruz ou para os times do Sul, que só tem a primeira divisão praticamente aí. E praticamente os elencos estavam quase tudo estão sendo formados agora, né? Eu não parei de treinar, sigo treinando em casa, sigo mantendo a forma, academia, tentando melhorar algum ponto que eu acho que precise, ou esperando o meu retorno ao Santa Cruz, né? Que ainda vai ter a Recopa, vai ter a Copa do Brasil, e tentar subir o time da terceira para a segunda, ou esperar uma outra oportunidade de trabalho, seja em outro estado, porque o Rio Grande do Sul está um pouco devagar ainda, de seguir o meu trabalho para 2021, cara. Então a expectativa é essa. Tive uma oportunidade agora de voltar ao futebol de outro estado, eu recusei porque eu achei melhor esperar, né? Uma outra oportunidade, até porque pesa agora a questão familiar, do meu filho que é pequeno, ainda tem 3 anos, de que eu prefiro ainda ter um acesso fácil a ele, né? Seja de avião, seja de ônibus. E a proposta que recebi era muito longe, era lá para o Nordeste, e acabei optando por dar uma esperada, cara. Então eu tô nessa expectativa de receber uma oferta que seja boa para mim e para minha família, ou retornar ao Santa Cruz ali, né? Que também é um clube onde eu me identifiquei bastante e gostaria de dar sequência no trabalho que a gente começou aí nesse projeto de ser campeão e tal. E, bom, eu espero que esse ano de 2021 seja um ano muito de luz, de bênção, e não deixo as coisas negativas entrar na minha cabeça, cara. Penso totalmente positivo para seguir adiante a minha carreira e prolongar mais uns anos. Fabiano, antes da gente encerrar, cara, eu queria saber se eu posso fazer um bate-bola contigo rapidinho, pode ser? Claro. Cara, qual é que era o teu ídolo no futebol? Cara, a minha referência foi sempre o Tafarel. Sempre tive o Tafarel como uma grande referência. Qual foi o melhor momento da tua carreira? Cara, o melhor momento, assim, que hoje eu recordo bastante foi no Paraná Clube, cara. Onde eu tive bastante participação, bastante jogos, campeonatos importantes, jogos importantes. Bom, sempre o melhor momento é o último, onde foi campeão, né? Mas, claro que, assim, marcante em termos de várias questões, tanto financeira quanto mídia, nacional, foi o Paraná Clube. E o pior momento? Cara, o pior momento meu, cara, bom, já passei por clubes onde eu tive uma estrutura, de repente, de trabalho, mas eu não recebi R$1, cara. Não sei até se é ético falar do clube, mas foi em Minas Gerais, ali no Vila Nova, me senti bastante humilhado de você trabalhar 2, 3, 4 meses, não receber, sabe? Depois ter que... Eu ainda me considero que fui homem que não coloquei na justiça e saí com honra, confiando que Deus ia me honrar de outra forma, mas foi um momento difícil ali, cara. Você trabalhar de graça para os outros aí sem receber R$1 é complicado. Qual foi o melhor cara que tu teve a oportunidade de jogar junto? Cara, vou ser injusto se eu falar que foi o melhor cara, né? Mas tive várias pessoas que foram importantes na minha carreira, assim, de bons conselheiros, bons professores. Como é que eu vou te citar um? O que eu posso te citar, assim, um que foi diretamente, que teve interferência, assim, em termos de conselhos, de até observar e olhar, foi o Klemer, cara, que eu tive um tempo aí com ele, um cara que eu convivi, de repente, né, que eu pude analisar muitos fatores bons, ruins e me aconselhar. Foi um cara, foi a minha formação, né? Foi um baita cara para mim, de um bom professor, eu creio. E, cara, qual era o atacante mais difícil, assim, o cara que chegava na tua frente, que era complicado de saber o que ele ia fazer? Cara, atacante, cara. Atacante, tem vários cara bons, né, cara? Eu não vou ter de cabeça, assim, um cara, assim, um matador que eu lembro que me fez gol, até porque eu não tive... Bom, eu tive aqui no Paraguai algumas experiências, né? Contra o Olímpia, Cerro Porteño aqui, que tinha caras bons, mas aí no Brasil não tive um grande... Eu tive aí quando né, no Paulistão ali, peguei o Corinthians ali, que tinha os caras fera ali no ataque ali
do Corinthians ali, o Jorge Henrique, aquela época lá que o Ronaldo foi contratado. Esses são os caras feras, eles estão sempre na mídia aí, né? Mas falar um assim é difícil. Qual foi o melhor treinador que tu teve? Técnico ou treinador de goleiro? Pode ser um de cada, um técnico e um de goleiro, se tu quiser. Cara, treinador de goleiro, eu vou ter que te falar vários, né? Foi uma formação ali, o Maio, o Pavan, o próprio Marquinhos. Depois, em outros clubes que eu tive menores, eu tive grandes treinadores de goleiro também, que me ajudaram bastante. E técnico, cara, assim, que eu tive experiências, que eu me dei muito bem, foi Paulo Bonamigo, que teve acesso agora com o Remo, que ele foi meu técnico do Paraná Clube, me marcou bastante, assim, ele como técnico, como trato de pessoa. Depois na base o Lisca, né, e Mano Menezes, os caras aí que eu tive foram grandes referências minhas. Então são esses caras aí, meu, que eu me criei aí. Claro, vou ser injusto de repente com algum, né? Eu tive vários técnicos, eu passei em mais de 18 clubes, mas esse foi assim que me marcaram bastante. E o treinador que mais pegou no teu pé? Cara, que mais pegou no meu pé, em que sentido, assim, de cobrança, de... Isso aí, isso aí. Eu sou filho da mão do Lisca um pouquinho, o Lisca era duro o negocinho. Eu estou te falando um exemplo de mais de base, assim, né? Mas, porque profissional dificilmente tem um técnico que pega muito no teu pé, né? Profissional é diferente, mas ali com o Lisca sofri um pouquinho, viu? Ele é aquele jeitão explosivo até hoje, né? E, cara, o futebol te deixou mais bonito? Bah, como é que eu vou falar? O homem, futebol sempre ajuda o cara um pouquinho, né? Agora o cara tá mais veinho, o cara tá mais veinho, fica meio complicado o negócio, não tem como esconder muito, mas... com certeza, o futebol deixa o cara um pouquinho mais charmoso, né? Às vezes, né? Cara, pra gente encerrar, quem foi o mais resenha que tu conheceu na tua carreira? Cara, mais resenha, cara. Como é que eu vou falar um cara mais resenha, assim? Tive várias resenhas, mas não me vem um na cabeça, assim, que era muito resenha. Não me vem um na cabeça, assim. Convivência, assim. Cara, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar, gravar comigo esse papo aqui. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Com certeza, eu que agradeço, cara, o convite e sempre uma satisfação imensa poder falar um pouco de mim. Claro que às vezes o cara fica meio nervoso de falar, o cara acaba esquecendo de pessoas ou de detalhes ou de histórias, é normal, né? Porque é tanta coisa, imagina, vou cumprir agora dia 18 de janeiro, 38 anos. Eu jogo bola desde os meus 14 anos. Você imagina quanta história, quantas pessoas, quantas coisas, né? Mas, assim, sou bastante grato e te agradeço o convite de até dar a oportunidade de alguém que, de repente, nem me conhecia, né? Ou não me conhece ainda, saber um pouquinho mais de mim, eu acho que é importante isso aí. Pô, valeu mesmo, Fabiano. E quando tu vir de volta para Porto Alegre, vamos marcar de se conhecer pessoalmente, tomar uma cervejinha junto. Com certeza. Vamos marcar aí agora alguma coisa e espero logo retornar, né? Seja ao Sul ou ao Brasil, para poder trabalhar e fazer o que eu mais gosto e dar sequência no que a gente fez aí, como terminou o ano, né? Sendo campeão, tentar dar essa sequência para ser um ano de muita bênção aí. Vai ser assim, vai ser assim. Valeu, mestre. Um abração. Falou, velho. Abraço. Oh, até mais.